Estrangeiros e Fronteiras. É o governo quem decide, mas significa provavelmente a transferência das competências do CEF de controle de fronteiras para outras entidades policiais. Sim. E isto é uma revolução difícil, por isso é que demorou tanto tempo a ser debatida. Em novembro de 2021, o Presidente da República dá a luz verde. O fim do CEF ficou previsto para janeiro deste ano, mas a pandemia fez adiar o processo para 12 de maio. E poucos dias após a tomada de posse, o novo Ministro da Administração Interna deixava garantias de que a reforma do CEF se ia concretizar e que todo o processo de reestruturação ia ser claro e transparente. Mas menos de um mês depois, novo passo atrás, a extinção do CEF foi adiada pela segunda vez. A data se trata, de facto, de um adiamento sine die, por entendermos que há dimensões desta transição institucional e desta reestruturação que não estão suficientemente amadurecidas. O Ministro diz que não sabe quantos trabalhadores do CEF vão ser transferidos para a Agência para as Migrações e Asilo ou para as polícias. O CEF tem cerca de 1.700 trabalhadores, mais de 1.000 são inspectores. Tenho aqui comigo o José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Queria que olhasse primeiro para estas imagens para vermos o que se passou neste fim de semana. Não estamos a ver aqui nestas, mas estamos a ver no ar. São estas mesmas, são destes. Sendo o turismo decisivo para alavancar a economia portuguesa, o que é que estas imagens, o que é que sente quando vê imagens destas? Bom, são imagens que nos interpelam a um sentido de responsabilidade coletiva, como é evidente do que estamos a falar. Nós temos números são muito objetivos, como são fornecidos pela ANA Aeroportos. Nós estamos a falar de picos em que chegam 4 a 5 mil pessoas num período de 1h30 a 2 horas. O período e a maior procura ocorre entre as 6 da manhã e as 11 da manhã. Como todos podem calcular, 16 boxes a atender, mesmo que nem todas com atendimento. Esse tem que ser agora o nosso grande objetivo e por isso lançámos hoje este plano. Ou seja, se fizermos uma conta em que por passageiro tenhamos 1 minuto para atendimento e na deslocação para as respectivas boxes, estamos a falar de 4.000 minutos que, mesmo repartidos pelas 16 boxes, dá tempo de espera. E, portanto, será também temos de ter a consciência de que não é possível acabar com os tempos de espera. O que queremos fundamentalmente é reduzir esses tempos de espera. Hoje mesmo recebi mensagens com imagens de vários aeroportos internacionais de Dublin, em que estiveram os passageiros 5 horas à espera, alguns não conseguiram apanhar sequer o avião. Tinha imagens ontem da Espanha, mas chegam todos os dias de outros aeroportos internacionais. Mas vai aumentar o fluxo de pessoas agora no verão. Nós estamos... Este plano de contingência resolve esse problema. Bom, o plano de contingência visa garantir esse primeiro objetivo fundamental, que é garantir que as 16 boxes, desde as 5 da manhã até ao fim da operação, que é já tarde da noite, e no fundo prolonga-se, digamos, em horários, mesmo horários noturnos, que possa estar garantido. Nós estamos a fazer um esforço imenso, estou a falar de um reforço de 130 gente. Estamos a cerca de 80% do reforço do efetivo nos aeroportos de Lisboa, Faro, Porto, Madeira e Açores, com funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que estamos a mobilizar de todo o país e de muitos serviços do próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que, por esta razão, deixarão de estar a desempenhar outras funções, não há outra forma de o fazer, e também mobilizando agentes da Polícia de Segurança Pública. Esses agentes têm ferramentas necessárias para estarem naquele lugar? Estão a transitar para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqueles que estiveram em ações de formação, e por isso é que a integração dos agentes de Polícia de Segurança Pública começa a partir do início de junho e prolongar-se-á até dia 4 de julho, porque depois de uma primeira formação que teve 85 elementos da PSP e da GNR, começaram 8 dias depois de ter assumido funções, até 4 de julho temos mais 120 agentes da Polícia de Segurança Pública. E estão em condições de estarem nesses... E eles estão em condições... Quem avalia essas competências é o Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi aliás consultor da própria Comissão Europeia. Então garante que a segurança do país não vai estar em causa. A garantia da segurança é a garantia de que nos é dada por aqueles que têm funções diretivas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que garantem que estão em condições de poderem, por um lado, fazerem um trabalho de acompanhamento dos passageiros e de atendimento na primeira linha de atendimento. Depois há uma segunda linha de atendimento, que é uma linha de maior exigência do ponto de vista das competências profissionais,
E aí, essa supervisão é uma supervisão realizada pelos inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, assim como, mesmo na primeira linha, os agentes da PSP estão sob direção operacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, Sr. Ministro, não vai evitar, vai diminuir o tempo de espera, mas este caos que acabamos de ver não se vai repetir. Não posso garantir que não haja picos, como digo. Há picos em que, quando chegam 4 ou 5 mil pessoas, que é do que estamos a falar, num período de 1h30, como é evidente, a questão não está no fluxo que ocorre naquele momento. A questão está em quanto tempo é que as pessoas são atendidas e em quanto tempo é que deixam esse local de concentração. Nós, neste plano de contingência, temos também uma resposta. Este plano tem 3 dimensões. Reforço de meios humanos, reforço em mais de 80%, reforço dos meios tecnológicos, vamos ter pela primeira vez meios tecnológicos que tinham sido testados, mas que vão ser utilizados, nomeadamente, por exemplo, para aderirem novas nacionalidades, os Estados Unidos e provenientes do Canadá, que passam a entrar num grupo de 5 países onde estava o Reino Unido. Nós estamos Não são países de grande risco migratório. Por isso mesmo é que vamos utilizar estes mecanismos mais céleres de movimentação, mas para quem está em casa, para compreender do que estou a falar, nós tivemos em 2019 cerca de 18 milhões de passageiros. Destes 18 milhões de passageiros, 5 milhões eram provenientes do Reino Unido, que não estavam obrigados a nenhum tipo de controle porque eram cidadãos da União Europeia. A partir do momento em que o Reino Unido saiu, passam a estar e, portanto, entram precisamente em modelo de rápido, portanto, são umas boxes que permitem, digamos, uma passagem mais célere e não tão exigente do ponto de vista do controle de fronteira. Temos 5 nacionalidades até aqui, porque tínhamos também já feito um plano para a Páscoa, que aliás decorreu bem. Estou a falar do Reino Unido, estou a falar da Austrália, Nova Zelândia, Singapura e Japão, e agora entra também os Estados Unidos e o Canadá. A par deste reforço tecnológico, reforço de meios humanos, há também uma equipa de monitorização, porque há aqui também uma questão de processo e de organização, digamos, daquele contingente humano que ali se encontra e que está, no fundo, felizmente a procurar o nosso país com uma avaliação diária e com uma avaliação semanal para ajustar a resposta. Se me perguntam, então, e vão terminar com as filas no aeroporto, eu não posso, como é evidente, o conceito de responsabilidade, prometer acabar com as filas no aeroporto, porque, como estamos a ver, em todos os países da Europa e no mundo estão a ocorrer circunstâncias desta natureza e é bom. Sinal que Portugal continua a ser um país. Os sindicatos acham que estes agentes podem não ter competência, que pode estar em causa a segurança do Estado, mas essa responsabilidade vai ficar então no diretor do CEF. A direção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, permita-me que diga que este plano foi feito em diálogo com os próprios sindicatos. Ainda ontem à noite tive um diálogo, juntamente com o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, um diálogo muito construtivo com os sindicatos. Este foi também, envolvemos o Ministério das Infraestruturas, que tem no fundo a tutela dos aeroportos, envolvemos o Ministério da Economia. Mas eles ameaçam com greves na mesma. Bom, não acha, isso vai ao encontro daquilo. A greve é um direito dos trabalhadores. Mas há aqui um plano de contingência para resolver este problema. Não era mais fácil já ter resolvido o problema dos trabalhadores do CEF, que andam há uns meses sem saberem que futuro é que têm à sua frente? Não, os trabalhadores do CEF, naquilo que é o essencial, o que é o essencial está previsto na Lei 73 de 2021. E o que é o essencial? É os trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras saberem que o Estado e que o Governo quer continuar a contar com o acervo de conhecimento que têm na nova conformação institucional. E essa nova conformação institucional vai permitir aos funcionários do CEF trabalharem em várias dimensões do Estado com o conhecimento que têm hoje, nomeadamente em relação ao controle de fronteiras e também à garantia da integração e do acolhimento dos cidadãos migrantes. Esta separação das funções policiais e, digamos, uma clareza maior com o robustecimento da capacidade de acolhimento do país não apenas faz parte dos compromissos internacionais do Estado português perante a União Europeia e perante as Nações Unidas no que diz respeito ao Pacto das Migrações, que tem uma dimensão de implementação. O que se vê é que nós não tínhamos recursos, o país não tinha recursos suficientes, o CEF estava subdimensionado para as exigências do país e da União Europeia em relação aos fluxos migratórios. Já 1 ano e 4 meses estão nisto. O que é que falta para implementar as regras para os funcionários do CEF terem a certeza? Eu queria transmitir esta mensagem clara aos funcionários do CEF que me estão a ouvir. Já lhes disse, por mais do que uma vez, o estatuto, a sua carreira, a sua progressão, os seus direitos essenciais serão salvaguardados. E é isto que é muito importante dizer-se. O seu conhecimento, queremos aproveitá-lo, quer no sistema, junto do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, quer junto da Agência Portuguesa para as Migrações e para o Asilo, quer junto do IRN, junto da Polícia Judiciária, na PSP e na GNR. O que é que falta para pôr isso em prática? Ora, como se sabe, nós estamos em formação, nomeadamente da PSP e da GNR, precisamente para garantir a primeira linha.
garantida que esteja essa primeira linha de atendimento, porque como isso significa darmos um reforço de meios humanos à própria estrutura humana do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e consolidado que esteja este processo de transição, será, uma iniciativa legislativa que tem que ver com a criação da IATMA. Nós temos, naturalmente, que garantir uma boa transição neste verão e, sobretudo, garantir que as nossas forças e serviços de segurança garantem que o país continue a ser um país seguro e acolhedor. E eu diria que depois do verão nós teremos condições para encetar um processo de diálogo construtivo com os sindicatos, tendo em vista salvaguardar os seus direitos fundamentais e os direitos dos trabalhadores, aproveitando com eles o seu potencial e o seu conhecimento, o seu acervo de conhecimento, que em algumas matérias é um conhecimento singular e validado pelas instituições europeias. Sr. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Vamos aguardar. Muito obrigado. Corra tudo bem neste verão. Um abraço e boa noite. Muito obrigado também. A oportunidade.